Olá, eu sou o pastor David Souza, pastor na Igreja Presbiteriana Marinas Praia Sul, e nós chegamos ao nosso quarto episódio. O podcast será sobre crianças e culto. Elas devem estar presentes no culto público. E para dialogar comigo sobre esse assunto, está comigo o reverendo Ronaldo Cadena. Reverendo Ronaldo, por gentileza, se apresente, fala um pouco sobre a sua igreja, família. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Castelo Forte, lá em Maceió, Alagoas. Tenho servido desde o começo do meu ministério e amo demais aquela igreja e me sinto muito amado, muito cuidado pelos aqueles irmãos. Embora eu sendo o pastor, né, todo o carinho da reciprocidade deles tem sido maravilhoso durante esses 17 anos. Eu sou casado com Fabiana já há 20 anos e tenho quatro filhas. A mais velha tem 15 anos, a mais nova tem 5, né? Na verdade, a mais velha vai fazer 15 agora, já estou esperando, né? Cada dia que passa, a maravilha, né, de ver meus rebentos ali crescendo e louvado seja Deus. Muito feliz pelo ministério que o Senhor me deu, pela família que o Senhor me deu. Amém. Reverendo, sempre quando a gente trata a respeito do lugar das crianças no culto, é um assunto que gera muitas opiniões, às vezes até conflitos acirrados, mas como conceito de aliança no Antigo e Novo Testamento poderia fundamentar biblicamente, confessionalmente, esse diálogo? Então, pastor David, eu vejo que esse assunto está bem atual. Tem assuntos que eles viram polêmicos, né? Eu nem gostaria de dar esse nome polêmico, né? Mas tem assunto que vem e volta por causa das redes sociais, né? Tem assunto que vem e de fato ele gera uma polêmica. Eu costumo não assistir muito a essas opiniões e também nem entro nesses debates, né? Mas eu vi um pastor que eu acredito que seja conhecido, né? Já seja conhecido nas redes sociais. Esse vídeo chegou para mim e eu assisti um pedacinho só do vídeo. No que esse pastor ele diz assim: estão inventando agora, ele diz. Então inventaram agora uma coisa que é deixar as crianças no culto. Rapaz, aquilo mexeu muito comigo, porque nessa era que nós vivemos da mídia e pós-pandemia, né, onde as pessoas se acostumaram a ficar em casa, essas vozes aí que cada vez viralizam, né, nas redes sociais e terminam que determinam lei, né, para essas pessoas. Essas pessoas até têm pastores de suas igrejas locais, mas quem determina são essas vozes que viralizam, né? E eu lamento muito por isso. Pois bem, esse pastor ele fala que algo que foi inventado agora. Inclusive, na sua fala, pastor, na sua pergunta, você fala sobre o aliancismo. Inclusive, isso já caracteriza, né? Isso já expõe. Ele que tem uma ojeriza com o aliancismo. Ele luta contra o aliancismo, ele debocha, ele faz sarcasmos, né, contra o aliancismo. E eu disse até que não assisto, né? Mas pelo que os colegas têm comentado e lamentado sobre a fala desse pastor, nós já vimos ele desconstruindo e quebrando, né, isso. Inclusive, quanto à participação das crianças no culto, nesse comecinho, ele já fala, é porque eles fazem parte da aliança. Então, você já vê o foco dele, né, é falar sobre o aliancismo, né. Mas veja, pastor, ele me coloca algo que, em primeiro lugar, a história, né. Estão inventando agora, que é uma novidade de deixar as crianças no culto. Isso é preocupante, porque eu sou bisneto de presbiteriano. Então, eu perguntei à minha mãe, eu não perguntei nem à minha avó, né, que já faleceu, mas eu perguntei à minha mãe se ela tinha visto já isso. Esse negócio de tirar as crianças e colocar as crianças numa salinha à parte, num culto à parte, ainda que diga que estão dentro do culto, que não saíram do culto, estão apenas num lugar à parte. Perguntei à minha mãe, ela disse que nunca ela viu isso. Né? Eu costumo dizer que é pegar as crianças, o povo dentro da arca da aliança e pegar um bote atrás, esticar uma corda e as crianças estarem sendo rebocadas num bote ali à parte. Né? Mas
a história em primeiro lugar, né? Os nossos dias, não poucos anos atrás, onde foi que se viu isso? Tirar as crianças do culto, do culto onde a santa convocação é feita para o povo da aliança, onde nós não vemos especificações nenhuma de que deve ser a parte, de que deve ter certo tipo de pessoas, idades, homens ou mulheres. Não há separação. Na aliança, fala sobre todo o povo da aliança, onde os membros da aliança, ao 8º dia de nascido, eles submetiam a marca visível externa dessa aliança. Com 8 dias de nascido, as crianças elas já pertenciam ao povo da aliança. Então, se nós vemos para quem é essa promessa de aliança, para os filhos, e quando Pedro vai confirmar isso no Novo Testamento, nós vamos ver que ele está fazendo referência ali ao derramamento do Espírito Santo. Então, do povo que vai receber o Espírito Santo de Deus é o povo da aliança, de quem Deus fez uma promessa. Essas crianças, elas são alvo dessa aliança juntamente com seus pais. Agora, por que tratar essas crianças especificamente como diferente e como à parte? Então, em lugar nenhum, tanto na confessionalidade, e eu acredito, inclusive, das outras confissões antigas, né? Não se existe nada que possa separar, algum argumento que possa dizer assim, olha, as crianças elas não estão habilitadas a responderem à santa convocação. Agora eu vejo, pastor, que a dificuldade tanto de entender que são membros da aliança e por isso precisam estar junto com o povo da aliança, sem que esteja num anexo, sem que esteja num lugar alternativo, porque é isso que a igreja tem feito, inventado modos alternativos. Eu acredito que é a banalidade daquilo que vai ser feito ali, da santa convocação. A santa convocação, ela virou para a igreja evangélica moderna, para a igreja contemporânea, virou mera sugestão, virou um mero convite. Deus apenas está sugerindo que o seu povo compareça diante dele, né? Quando os noivos têm que sair dos seus aposentos e responder santa convocação, o que dizer para as crianças? E a quem nós vamos responsabilizar, né? Então, pastor David, o povo de Deus, o povo da aliança, não foi dado especificações, detalhes, ou até mesmo aberturas para que a gente possa fazer em nossos caprichos e invenções coisas alternativas. Não há absolutamente nada na Bíblia que possa se inferir que as crianças saem de junto do povo da aliança, e ainda que diga que não saem. Se está tendo 2 cultos paralelos, saíram. Se não tem alguém habilitado para pregar a palavra de Deus ali, quem é alguém habilitado, né? Quem é a pessoa habilitada para isso? E a outra coisa tem elementos de culto mesmo, para que seja culto de fato. Veja, pastor, alguns, já que têm ouvido essa crítica, têm dito assim, não, na minha igreja é um culto mesmo. Não, porque a crítica hoje está forte, as crianças vão lá para a salinha para aprender a pintar Davi e Golias. Isso eu acompanhei quando se começou esse culto infantil. As crianças vêm com seu desenho de Davi e Golias, que nem inclusive apontam para Cristo ali. E nem sequer as crianças entendem que ali é um tipo de Cristo. Mas elas vão lá e pintam aquilo e voltam no meio do culto, inclusive atrapalhando, né, ainda no final do culto, mostrando o desenho para seus pais. Já tem pais, já tem igreja dizendo, na nossa igreja não. Na nossa igreja não tem negócio de pintura não. É um culto mesmo. Agora veja, por que então, se é um culto mesmo, com todos os elementos, por que não está junto dos seus pais? Reverendo, na sua fala, o pastor falou sobre aliancismo. E para algumas pessoas, principalmente fora do nosso contexto, esse termo teológico, essa compreensão das Escrituras Sagradas é muito desconhecido. Nós estamos fundamentando o porquê das crianças estarem no culto. E a ideia teológica é devido que o Senhor prescreveu autoritativamente na sua palavra. E o aliancismo se encaixa neste argumento. O que seria o aliancismo? Veja, tanto ordinariamente também o Senhor estabeleceu a maneira de como, em suas dispensações, de como ele iria administrar e conduzir o seu povo até o fim, a salvação nele. Nós vimos que o Senhor, ele estabeleceu em suas dispensações, nas administrações, na sua condução, alianças
inclusive ela de maneira cada vez mais clara, de maneira cada vez mais próxima, culminando na nova aliança em Cristo Jesus. Era algo que fortalecia, era algo que conduzia o povo. Então, pactos devidamente administrados, inclusive pactos de sangue que eram administrados, que inclusive tipificava e apontava para Cristo Jesus, porque, vou repetir, tudo convergia para Cristo Jesus, jamais saía disso. Então, o povo firmou essa aliança, o povo firmou pactos com o Senhor, ou com o seu povo, de maneira que ele cercava o seu povo. Nessa aliança, ou nesse pacto, essa palavra sinônimo aí, né, aliança e pacto, o Senhor deu leis diversas, que inclusive eram usadas para cercar o seu povo, para proteger o seu povo e conduzir o seu povo seguro. Então, tinham leis cerimoniais, tinham as leis civis, tinham leis de dias, de dietas, de alimento, para que o povo não pudesse se misturar com outros povos, não comia um certo tipo de coisa. Então, se caso eles saíssem, se misturassem com outros povos, não, esse tipo de comida é imunda, eu não posso comer. Se eles se aventurassem a ir para muito longe, não, nós temos dias para serem observados, nós precisamos voltar e não podemos ir para muito longe. Então, Deus inventou essas leis, criou essas leis, eu quero colocar no lugar de inventar. Deus estabeleceu essas leis, inclusive a sua lei moral, que perpetua até os nossos dias de hoje, resumida nos 10 mandamentos. O Senhor firmou desse jeito uma aliança com o seu povo, de que jamais ele iria desamparar. Com um grupo específico de pessoas, vocês serão o meu povo, e o povo declara, nós somos o seu povo. Eu sou o Deus de vocês, nós somos o seu povo. Então, em determinados momentos da história, a Bíblia ela não é um livro desconectado, de que as pessoas elas podem pegar um livro e de maneira autônoma fazer interpretações e fazer suas aplicações, mas que a Bíblia ela compõe toda a ordem de Deus para o seu povo. Então, em vários períodos, em várias épocas, Deus firmou aliança. É como se estivesse relembrando ao seu povo, reafirmando o seu povo, o seu senhorio, o seu amor, a sua segurança, tendo Deus, o seu povo, como seu refúgio. Então, jamais essa aliança ela pode ser arrebentada, ela pode ser quebrada, e aqueles que o Senhor estabeleceu, aqueles que o Senhor comprou, jamais conseguem dissolver essa aliança. Então, a segurança que o crente tem é porque é membro dessa aliança. Então, a segurança de saber, olha, eu sou aliancista, eu sou membro dessa aliança, torna o crente alguém que de fato tem paz, alguém que de fato é seguro, né, na fé que ele tem no seu Senhor. Assim nós podemos entender, então, que a revelação progressiva de Deus estabelece... Eu não queria usar essa palavra progressiva, mas ela é perfeita. Ela estabelece que o Deus que entrou em pacto com o seu povo há de conduzi-los à eternidade, preservando. Por isso é tão importante afirmarmos que é para vós, para vossos filhos, como Pedro também confirmou na descida do Espírito Santo. Para aqueles que ainda estão longe, ou seja, aqueles que ainda vão nascer, que vão crescer, e os pequeninos. E, nesse sentido, as crianças estão incluídas. Claro. Elas fazem parte do povo da aliança. Por isso também há o elemento de curiosidade, quando o Senhor diz por meio, olha, quando o teu filho perguntar, por que celebramos a Páscoa? Sabendo que hoje Cristo é a nossa Páscoa, né? O nosso Cordeiro Pascal. Por que celebramos a Páscoa, papai? Então, esse elemento de curiosidade nos mostra que as crianças estavam inseridas no contexto de culto, de convocação. Daí o elemento de curiosidade ser um instrumento de Deus para que o ensino seja introduzido nas crianças. Só que algumas pessoas vão pegar o texto de Neemias, capítulo 8, versos 2 ao 3, que diz assim: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Verso 3 diz: E leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres.
e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Este texto, especificamente, é muito usado para destacar que as crianças, por não terem entendimento, por não serem capazes de compreensão, elas devem ter um ambiente adequado, e a pedagogia se usa muito disso, elas têm que ter um ambiente adequado que fale, né, que possa falar a sua compreensão limitada. Então, muitos pegam esse texto para dizer, as Escrituras nos dizem que somente homens e mulheres capazes de entender é que estavam inseridos no contexto de ouvir o livro da lei. As crianças são excluídas. Tá, então vamos usar esse argumento, né? Eu costumo dizer que hoje os evangélicos estão usando argumentos que parecem ser lógicos, né? Como o silogismo do católico romano, né? Eu acho interessante isso. O evangélico tem feito isso. O católico romano, ele para falar sobre a divindade de Maria, né? Aí ele diz assim, Maria, ela é mãe de Jesus. Jesus é Deus. Logo, Maria é mãe de Deus. Aí os evangélicos estão fazendo a mesma coisa. Veja, somente os capazes de entender. Pastor David, o que é que você faz na sua igreja com os idosos senis? Aqueles idosos que já não conseguem mais compreender. Aquelas pessoas de necessidades especiais que não conseguem compreender. Essas pessoas também são colocadas nessa linha à parte. Eu não tenho visto uma sala para idosos senis. Não tenho visto. Eu não tenho visto uma sala para pessoas com necessidades especiais. Eu não tenho. Porque se o argumento é esse, para excluir as crianças, todo mundo incapaz, seja qual for a idade, seja qual for o problema de saúde que aquela pessoa tenha, ou o problema genético que ela tenha, ela também deve ser excluída, segundo esse argumento. Porque o argumento é lançado, a gente não pensa e diz, olha, isso é óbvio, isso é lógico, tem que ser tirado mesmo as crianças. Mas vamos para o texto bíblico. A gente também não vai usar de coisas lógicas discussões. É só ler mais. É só seguir o texto de Esdras. É o que está acontecendo cada vez. O problema da reforma protestante, o povo não lia a Escritura, o povo não tinha acesso. Hoje o povo de Deus tem acesso, mas não lê. Vou voltar. Eu prefiro na rede social aquele famoso, ele soltar uma piada, ele ser ríspido com um assunto e de repente todo mundo acata aquilo, todo mundo aceita aquilo como uma regra e como uma doutrina. Lê o texto. O motivo pelo qual ali as pessoas que eram capazes, somente os capazes de entender, lendo o texto nós vamos ver que o próprio Esdras, em Deus, em nome de Deus, ele condena os homens israelitas que casaram com as mulheres hetéias. Eles casaram com as mulheres hetéias e os seus filhos não aprenderam o hebraico. Está claro no texto. Os filhos não aprenderam a língua hebraica. Ou seja, culpa de quem? Culpa dos cabeças federais. Culpa dos homens que já havia sido dito, não vão se misturar. Como eu falei agora sobre a questão da aliança. Vocês não vão fazer casamento com outros povos, vocês não vão se unir a outras mulheres. Eles se casaram. E aí o que acontece? Eles, em vez de aprender a língua do pai, eles aprendiam a língua da mãe. E mais uma vez, né, um problema tão grande quanto a omissão dos homens, a masculinidade frouxa e fragilizada na igreja. Hoje, você entra numa igreja evangélica, na hora da música, na hora da adoração com música, você vai ver a voz predominante é das mulheres. O coro é sempre feminino. Isso aponta para um problema cada vez maior da participação dos homens, do qual nem participam, são omissos. Mas então, isso é desde o começo. Esse pecado de omissão e de silêncio do homem está desde o Éden, quando Adão ficou calado. Quando ele deveria proteger, amar sua esposa, ele foi frouxo e covarde e ficou calado. A mulher dele que assumiu e resolveu, porque a mulher ela mostrou que é muito capaz. Se o homem não vai fazer, então eu resolvo. E aí foi quando tudo foi arruinado ali no Éden. Da mesma forma, aqui no texto de Esdras, as mulheres elas ensinavam os seus filhos a sua língua, mas os seus filhos não aprendiam a língua do seu pai. Então, as crianças não entendiam de fato o que dizia a palavra do Senhor. Aquilo que era lido, eles não entendiam. Eles estavam com suas mães. As mães não estavam preparadas. A convocação não era para os heteus.
Aí você pode ver que no capítulo 10, quando vai haver uma condenação clara do que os homens fizeram, aí vai dizer agora consagrem suas mulheres, consagrem seus filhos ao Senhor. Mas esse texto aí está falando que não eram capazes justamente por causa disso. Essa incapacidade não tem nada a ver com a questão cognitiva. E aí, pastor, me perdoe a ser prolixo, voltando até como você introduziu, a curiosidade das crianças. Que rito é esse, né, diz o texto, no momento da imolação do cordeiro? Para os nossos dias, inclusive, de pai e mãe, né, mimizento, que diz assim, meu filho não tem que ir para a igreja, está falando sobre, ouvindo dizer que foi um sacrifício, que Jesus Cristo foi para a cruz e falar sobre pecado. As crianças naquela época, elas assistiam o cordeiro sendo imolado, ouviam o cordeiro sendo degolado, sentiam o cheiro de sangue e ali perguntavam, papai, que rito é esse? E aí os pais poderiam pregar o evangelho para os seus filhos. Inclusive, na nova aliança, os únicos meios visíveis, autorizados pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, são os sacramentos. Então, veja, tem até igreja cuidando disso. Diz assim, não, no dia da ceia elas ficam. Tem igreja já cuidando disso, já tem pastor se preocupando com isso e dizendo assim, não, no dia de ceia elas não saem, não. Aquele domingo se torna o domingo mais chato para a criança, porque não tem salinha, não vai ter leite com Nescau para ele, não vai ter danoninho para ele com desenho para ele pintar, não. Nem vai ter algazarra, brincadeira, pula-pula, não vai ter. Aquele dia da ceia se torna algo terrível para aquela criança. Hoje é ceia, em vez dele estar junto com seu pai, perguntando e aprendendo, né, com os seus pais, foi terceirizada a responsabilidade de culto para alguém. E ali ela nunca vai, na curiosidade, despertar e perguntar. No culto ontem, pastor, enquanto o senhor ministrava a ceia, eu cheguei para minha filha pequena, como eu ensino lá na igreja, no momento da ceia, pais, ensinem aos seus filhos o que significa o pão e o vinho. Pregue o evangelho, mostre para eles ali Cristo Jesus. Eles precisam ver desde pequeno Cristo Jesus ali na mesa da ceia. Então, sente o cheiro do vinho. Eu coloquei ela para sentir o cheiro do vinho. Pegue e veja que é pão. Mas nós cremos na representatividade simbólica, mas espiritualmente verdadeira. E aí eu preguei o evangelho para ela ali. A mesma coisa. No Antigo Testamento, as crianças viam o cordeiro sendo imolado e perguntavam. Agora, se eu tiro, pastor David, as crianças desses únicos meios visíveis que foram autorizados, porque nem mesmo a cruz, na minha igreja tem uma cruz na porta, mas nem mesmo a cruz a gente vê no Novo Testamento a ordem para que se coloque símbolos assim. Os únicos símbolos autorizados, visíveis ali, os sacramentos, a água do batismo, o pão e o vinho da ceia. A gente priva as crianças. E eu posso ir além, né, quanto a essa questão de participação, mas, por favor, me interrompa. Por exemplo, ainda comentando o livro de Neemias e Esdras, que ressalta essa questão para nós, poderíamos dizer que o povo estava perdendo o entendimento nesse sentido, porque eles foram imergidos pela cultura pagã. Exatamente, pastor. Perfeito. E o que nós estamos vendo dentro das igrejas hoje é que não é diferente. As igrejas estão sendo tomadas por uma metodologia mundana, pedagógica, que subestima a criança, que enclausura a criança somente em imagens, e Deus ele nos deu uma palavra, não imagem, ele nos deu uma palavra, e como o pastor colocou, os únicos elementos visíveis, sensíveis, nesse contexto de pacto e aliança, agora na revelação completa, são a água, pão e vinho, né, os sacramentos. Então, pastor, as implicações práticas, né, e teológicas de se tirarem as crianças para cultos infantis ou cultinhos, como geralmente é colocado, ao invés de integrá-las no culto público, quais seriam os prejuízos? Para que a gente fique mais claro em termos práticos. Quais seriam os prejuízos das igrejas que assim se portam? Eu
eu até temo essa expressão cultinho. Rapaz, isso para mim é tão vil, sabe? Isso é tão perigoso você estar chamando o culto de cultinho. Não, mas é porque deixa de ser bobo, pastor. Tá fazendo referência porque é para as crianças. Não, é culto para as crianças. No mínimo deveria ser isso. O culto das crianças. Mas veja, pastor, sobre a cultura, né? Falando primeiro isso daí que o senhor colocou, sobre a cultura, sobre as estratégias, sobre aquilo que é pertinente, sobre aquilo que é conveniente. Eu me volto ao comentário daquele pastor e de tantos outros que dizem assim, rapaz, só se der Rivotril para as crianças na hora do culto, para as crianças ficarem comportadas. Eu queria convidar aquele pastor para ir lá na igreja de surpresa. Lá na igreja o que mais tem é criança, mas tem criança de todas as idades, mais bebês, crianças de todas as idades. As crianças estão lá comportadas. As crianças estão lá cantando ao Senhor, salmodiando ao santo nome do Senhor, ouvindo a pregação da palavra, o culto todo. Eu lembro, pastor, que a minha filha de 15 anos, né, que vai fazer 15, ela quando tinha 3 anos de idade, ninguém segurava a menina. E aí todo mundo dizia, tá pagando teus pecados, né, e tal. Era um Thomas na vida. A menina disse lá em casa, o Thomas é um fofo, pai. Mas assim, todo mundo dizia, e eu temia isso, né? Eu digo, rapaz, se eu for pagar pela criança que eu fui, né? Eu disse, então eu tô frito. Mas, e aí eu cheguei na escola e primeiro dia de aula, a primeira escola da minha filha, eu tive uma experiência. Eu cheguei lá e vi a minha filha sentada de frente para um pula-pula, de frente para um castelo, um monte de outros grupos de crianças e ela sentada junto com as outras crianças. Ninguém corria, ninguém ficava em pé, ninguém se levantava, ninguém ia pro pula-pula. Quando a mulher do microfone era diretora, quando ela foi chamar, eu disse, não, por favor. Foi o primeiro dia de aula da primeira escola dela, quando ela estudou, o primeiro dia da vida dela. Eu disse, não, ela disse, o que foi? A mulher tomou um susto. Eu disse, não chame agora. Eu vou ficar aqui até a última criança sair. Ela disse, por que não? Porque eu estou vendo que a minha filha está lá sentada e parece que não é minha filha, não. Aquela é minha filha mesmo. É a sua filha. E na sala de aula ela fica também, daquele jeito. E aí eu passei ali muitos dias investigando. Eu chegava e dizia, não chame não. E eu ficava olhando. Ela não se levantava em momento nenhum. Aí eu queria os críticos de plantão, os haters, né, que ficam na internet para criticar. Por que é que a criança ela fica na sala de aula sentada e comportada? Por que ela atende a voz da professora? Por que é que ela aprende a ler e a escrever com a professora na escola? Entre outras coisas, né? Mas elas não se levantavam em momento nenhum, pastor. Nem a minha filha, nem as outras crianças. Não se levantavam. Eu vou dizer, tinha parquinho, tinha pula-pula, tinha castelo, tinha tudo na frente delas. Elas ficaram muito tempo ali, concentradas, cada uma esperando seu pai chegar. E não saíam do seu lugar. Eu disse, espera aí, agora eu vou ter que... Eu voltei para casa, constrangido, aquela semana ou aquelas 2 semanas, conversando com a minha esposa. Por que a gente ela não resolve? Ela não obedece? Por que na igreja ela não fica comportada? Naqueles poucos instantes de culto, ainda que a pregação do pastor demore, por que ela não fica? Eu ia conversar com as professoras, ela fica comportada aqui na sala de aula. E eu disse que aí eu vi que o problema estava nosso. Esse pastor da internet, e todo mundo usa o argumento de que as crianças não ficam comportadas. A culpa é nossa, a culpa é minha como pai, que não estou administrando, eu não estou governando, eu não estou ensinando bem, eu não estou liderando bem. Por que elas ficam na escola? Por que elas ficam em outros lugares? E por que ali na igreja elas não podem ficar? E ainda eu acrescento que criança é criança. Criança, em algum momento, ela vai se distrair. Que um bebê, ele de fato vai chorar, né? E aí, se alguém não gosta do choro de uma criança, né? Se alguém não gosta do ruído de uma criança, essa pessoa tem um problema sério, ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada o quanto antes disso, né? Porque numa igreja com filhos da aliança presente, né? Ali é o berçário do Espírito Santo, você vai ouvir sempre o choro das crianças. E se você se incomodar com isso, você tem um problema. Ah, porque o choro da criança me irrita, porque eu estou ouvindo a pregação e uma criança chora ali. Você está com um problema sério se você não gosta, se você se incomoda, se você se distrai com o choro de uma criança, né? Então lá na igreja é tanto choro, pastor, é tanto choro, é tanta... E aí agora as crianças é tudo sentadinha no colo do pai. E eu sempre digo assim para as crianças no começo do culto,
crianças, o comportamento de sempre, que é próprio de vocês da Castelo Forte. Porque vai que aquele pastor chega lá e visita, né? Mas todas comportadas. E eu digo, prestem atenção. Veja, pastor David, me perdoe ir além. Olha o que eu digo. Olha o que eu digo para as crianças. Presta atenção no papai e na mamãe, como eles adoram ao Deus de vocês. Presta atenção com que alegria, com que disposição papai e mamãe louva a Deus. Olha para o papai e para a mamãe. Eu digo para eles, se você não sabe ler, escuta, mas veja com que devoção, eu falo na linguagem dele, veja com que atenção e comportamento papai e mamãe lê a Bíblia. Veja que eles estão olhando com muita atenção ali a palavra de Deus. Veja como eles escutam a palavra de Deus. Olha, percebe como o papai e a mamãe apertam bem os olhos para orar no momento da oração no culto. E isso tem acontecido lá na igreja. Isso não é agora. Isso sempre foi assim, por causa do ensino dos pais. Aí veja, quem é o modelo, pastor David, de adoração daquelas crianças? Aquelas crianças estão aprendendo a adorar com quem? Tudo nessa vida, pastor David, a gente terceiriza os nossos filhos. Tudo. A gente manda os nossos filhos para a escola, eles ficam metade do dia ali com outras pessoas. Aí nossos filhos chegam, vai para o natação, é outra pessoa. Vai para o judô, vai para o jiu-jitsu, vai para o karatê, vai para a aula particular, vai para o inglês. Tudo eu terceirizo. Tudo eu terceirizo a educação dos meus filhos. Quando chega na igreja, pastor, eu terceirizo mais uma vez. Na igreja, no momento da adoração, quem está ensinando meus filhos a adorar, as minhas filhas no caso, é uma tia. E aí tem o problema de quem é, inclusive, que está conduzindo, né? Alguém que não é habilitado para isso. Quem está fazendo isso é uma tia. A tia também está sendo prejudicada. Ainda que haja escalas, ela está sendo prejudicada. Eu não vou terceirizar também isso, pastor David. Eu não vou terceirizar também isso da vida das minhas filhas. De forma nenhuma. Às vezes eu vou pregar em alguma igreja e eu levo as minhas filhas e às vezes, quando ela era menorzinha, né, agora tem 5, mas eu já vi uma cena, uma mulher puxando assim, minha mulher puxava de cá e a mulher puxava de lá e eu olhando aquela guerra, porque as pessoas não entendiam que a gente não ia tirar. Aquela igreja, todas as crianças saíram e as minhas filhas ficam. E eu ensino tanto elas em casa que elas já dizem assim para as tias, cara, não, quero ficar aqui com o papai e a mamãe. Inclusive, pastor, eu já ouvi pessoas dizerem assim, pastor, não lhe incomoda quando a criança está chorando? E eu digo, não. Porque quando um bebê chora, eu vejo como a graça de Deus dando vida ao seu povo. Agora, também eu já presenciei muitas pessoas dizerem o seguinte, pastor, olha, eu cresci num cultinho e eu não tive problema algum. Muitas pessoas dizem isso, eu já presenciei demais pessoas dizendo isso. Entretanto, quando essas pessoas dizem isso, eu me lembro do que Deus disse a Moisés. Fala a rocha. Ele bateu na rocha. Tanto o falar como o bater produziu a mesma coisa, ou poderia produzir a mesma coisa, melhor dizendo, a água. Se ele tivesse falado, tinha produzido água, o resultado seria água. Ele bateu e saiu água. Só que no bater, houve condenação. Essas pessoas que dizem que, olha, eu cresci num cultinho, elas pensam que não há prejuízo espiritual, mas há. Sim. Porque geralmente, é claro que há as excepcionalidades. Mas como pastor que eu tenho presenciado, que é essas pessoas que cresceram no cultinho, espiritualmente elas são fracas, não há reverência, não há temor, têm dificuldades em se concentrar na adoração. Sim. E precisam estarem sempre sendo estimuladas, porque se não forem estimuladas visualmente, elas não conseguem se ater à palavra ministrada. Sim. E elas dizem que, olha, pastor, eu nasci em um cultinho e hoje eu não tenho nenhum problema. Aí a gente volta para a questão de Moisés. Mesmo resultado. Se ele tivesse falado, teria saído água, mas ele bateu. Houve condenação. E houve consequências. Sim. A condenação e consequências ali vivenciada por ele, experimentada por ele. Então, assim, eu vou usar uma expressão bem, assim,
vou pegar pesado, né? Alguém vai dizer assim, porque assaltar um banco é bom. Por quê? Porque foi quando eu assaltei um banco, eu fui preso e dentro do presídio eu ouvi o evangelho e me converti dentro do banco. Logo, roubar um banco glorifica a Deus e não é uma coisa tão ruim, né? Poxa, pastor, que coisa... Eu quero dizer que as nossas experiências, elas não podem virar normas, virar regras, se Deus estabeleceu um meio ordinário para isso. Fora que nós vamos experimentar coisas terríveis. É a mesma coisa da poligamia, né? De alguém que vai entender, no Antigo Testamento Deus fez vista grossa para isso, ou que era permitido. De modo nenhum. O padrão, inclusive, criacional é o homem e sua mulher. E nós vemos na Bíblia todos os que tiveram mais de uma mulher, os problemas que tiveram, as dores que experimentaram por conta disso. Então tem coisas na Bíblia que nós não vamos ver, pastor, coisas diretas como o ser humano quer respostas, mas nós vemos a ordem. Nós vemos a ordem estabelecida. Eu posso ir para a questão de culto ainda, né, sem ir muito para longe. Levítico 10, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, o erro deles, e pagaram com a sua própria vida, foi porque não fizeram aquilo que Deus havia ordenado. Não tinha especificações, não use esse outro fogo, não. Não use esse outro fogo, é para usar somente aquele. Se a gente quiser advogar Nadab e Abiú, inclusive usando essa expressão de que eu cresci no cultinho, sempre foi uma coisa maravilhosa, Nadab e Abiú eram jovens excelentes, de bom testemunho entre o povo de Deus. No seu primeiro ofício como sacerdote, né, eram seminaristas exemplares, eu posso dizer. Mas simplesmente porque eles não cuidaram de seguir a ordem, o meio ordinário como Deus estabeleceu, eles pagaram com sua própria vida. Mas, de novo, pastor, eles podem ser advogados por muitos hoje de dizer assim, mas não tinha nada específico dizendo, não, use esse. Então, essa desculpa de que eu cresci no cultinho infantil e não estou muito bem hoje, obrigado, e não tem nenhum problema, isso é um conceito teu. Isso é um conceito teu. E ainda que a gente não descubra qualquer problema nisso daí, veja, você acha que esse meio alternativo, que esse atalho, esse outro caminho que você escolheu, você ousa dizer que ele funciona, tendo Deus estabelecido uma maneira? Então, assim, a Bíblia ela tem um peso de ordenança, né? E aquilo que a nossa confissão de fé diz, tem coisas que são claramente, logicamente deduzidas delas, né? Como é fácil, inclusive na doutrina reformada, como é comum, mas as pessoas tentam cada vez mais adaptar aquilo que é conveniente para elas. Pastor, você falou na sua fala que antecedeu sobre os prejuízos, né? Acho que você usou essa expressão. Prejuízos. E aí acrescentou nessa daí. Como a gente tem assistido hoje a igreja evangélica moderna, inclusive as igrejas que se dizem reformadas, as igrejas que se dizem aliancistas, as igrejas que trazem, né, consigo um padrão doutrinário de fé, mas fazem pouco caso disso, né? Tudo em troca daquilo que é conveniente. Eu abandono a doutrina, eu torno aquilo irrelevante para que possa ser aceito, para que eu possa ser para que eu possa ter um retorno ali das pessoas. Mas vejam, quando eu tiro uma criança do culto, e aí geralmente elas ficam até 12 anos de idade, né, se eu não me engano, até os 12 anos. E às vezes tem dificuldade de fazerem a transição. Eu quero saber quem é que não encontra dificuldade. Aí eu vou dizer, isso é 100%. Não adianta. Não adianta. Essa transição, as igrejas que têm cultinho, infelizmente esse termo, que tiram as crianças do culto, que separa os filhos da aliança do restante do povo, todos eles encontram dificuldades. Pastor David, nós estamos vendo os jovens saindo da igreja, indo para o mundão. Quando voltam, se voltam, é aquele evangelho superficial, sem nenhuma piedade, sem nada verdadeiro. E quando fazem muito por uma tradição. Não, porque eu sou presbiteriano. Porque eu sou batista. Porque eu sou assembleano. Não tem absolutamente... Ela está ali para cumprir um rito de tradição da família. Quando voltam magoados. Voltam com o casamento desmantelado, os filhos tudo rebelde, ou então divorciados. Aí eles voltam para a igreja.
ela cresceu com aquele tipo de língua, com aquele tipo de mimo, com aquele tipo de programação, é porque se eu disser que é pintar e brincar, e alguém vai se levantar e dizer, na minha igreja não brinca e não pinta, não. Vejam só, algo que vou usar na expressão melhor, na linguagem deles. Porque, pastor, as crianças hoje surpreendem. Você falou subestimar as crianças. Uhum. Todo pai se orgulha quando um filho pega o celular dele com a configuração em inglês e eles dizem assim, rapaz, meu filho, ele tem 3 anos, mexe no meu celular melhor do que eu. Como é que pode, rapaz? Esse menino, as crianças hoje, elas já vão nascer falando daqui a pouco. Então os pais superestimam os seus filhos para essas coisas de um celular, de um aplicativo, de mexer na televisão, já botar na plataforma, no filme que ele quer. Mas quando é para estar num culto sentado ouvindo a palavra de Deus, eles não entendem não, rapaz. Vocês pastores são demais. Vocês são radicais demais. Uma criança, isso é uma estupidez. E olhe que ainda tem a escola bíblica dominical. Se o assunto é na linguagem deles, tem a escola bíblica dominical com toda a dedicação das professoras e dos professores. Porque a escola dominical tem que ter professor também ali. Inclusive os oficiais ensinando ali as crianças. Mas eles têm a escola dominical para isso. Mas e na linguagem dele? Tem na linguagem deles. A escola bíblica dominical. No culto, eles vão ouvir na nossa linguagem. Veja, eu vou ficar imbecilizando a criança, pastor? Eu vou ficar retardando a criança? Não, porque você vai falar para os jovens, aí você pega a Bíblia do jovem, a Bíblia Teen. Não, eu quero é que minhas filhas cresçam com um vocabulário cada vez mais rebuscado. O Enem vai exigir isso. A faculdade vai exigir isso, o mercado de trabalho vai exigir isso, a vida vai exigir isso. E aí eu fico querendo retardar as minhas filhas com a linguagenzinha. Não, eu quero que elas perguntem, pai, o que significa essa palavra? As minhas filhas, quando acabam o culto, pai, o que significa essa palavra? Aí eu vou lá com toda a paciência do mundo e explico o que significa essa palavra. Eu quero que elas aprendam, eu quero expandir o vocabulário delas. Então, num culto, até essas coisas maravilhosas tem, das crianças estarem ali. E aí, o teu filho, eu digo para um pai e para uma mãe que diz para mim, o teu filho que você acabou de dizer, que entende a configuração do celular em inglês, ele mexe em tudo, você tem que chamar ele. Aí você quer dizer a mim que ele não entende muita coisa do que tem no culto. Pastor, se eu não me engano, é um comentário de Hernandes Dias Lopes em Esdras, quando na Santa Convocação, as crianças de peito, porque no Antigo Testamento nós vamos ver várias vezes a Santa Convocação era as criancinhas. E os textos ali para criancinhas é bebês mesmo. É bebê. Mas ainda fala as de peito. Tem texto que diz as crianças de peito. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que as crianças de peito ali, quando ele vai comentar aquele texto, elas percebiam. É algo mais ou menos assim. Faz tempo que eu li que a mãe estava ali com a criança amamentando na hora que estava sendo lida a lei, e o povo, quando chorava, né, que o texto diz, elas viam a lágrima, era um bebê. Ele diz assim, elas percebiam, ou seja, todo aquele estado emocional da sua mãe. Como a psicologia vai dizer, uma criança que fica vendo a mãe gritando, discutindo com o pai na barriga, ou então uma criança que cresce num lar violento, onde tem gritaria, onde tem... Tudo isso vai afetar na criança na hora do culto. Tudo aquilo que acontece. E o filho vendo a mãe adorar. Veja, ele não entende não, ele percebe. Aí, pastor, nessa questão do perceber, João Batista e Jesus no ventre. O texto diz que ele saltou de alegria no ventre ao ouvir a saudação. Veja, as crianças, né, que a gente se encanta, escutou a voz. Lá na igreja tem mãe que diz, pastor, quando eu chego perto, aí a criança sorri, a criança se acalma. Aí as mães dizem, pastor, elas reconhecem a sua voz. Porque a gente escutava na igreja, escutava nos vídeos em casa, colocava as pregações em casa. Ela está reconhecendo a sua voz. Aí veja, para os bebês eu estou colocando. Eles conseguem perceber nos pais. E à medida que eles vão crescendo, pastor, até aquilo virar uma rotina. Em tudo que nossos filhos vão aprender a uma rotina do cotidiano, da educação. Os nossos filhos, eles aprendem isso desde a mais tenra idade.
Eles já aprendem a ficar quietinhos e comportados. O pastor falou lá, só se der Rivotril para as crianças. Veja, só tive dificuldade com a minha primeira filha. Depois, as outras 3, nenhuma dificuldade eu tive no culto e nenhuma idade. Elas ficam sentadas, elas sabem. Até isso, pastor, os filhos aprenderem a obedecer, os filhos aprenderem a ficar comportados. Me permita usar um exemplo. Uma vez eu era adolescente e eu estava num evento pequeno, onde estava a prefeita, na época era prefeita lá de Maceió. E aí eu lembro que pouca gente, as emissoras de televisão estavam entrevistando, e aí eu percebi, sem nenhuma teologia, sem nem fazer referência a isso de culto, né? Na época não tinha nem isso polêmica, eu nem tinha conhecimento dessa questão na igreja, acho que não tinha, que eu fazia parte. Eu percebi crianças junto da sua mãe, de todas as idades. Aí eu fiquei me perguntando, por que esse menino não está correndo? Por que esse menino não está chorando? Por que esse menino não está se esperneando? Por que o outro não está subindo nas coisas? E eu percebia de cada idade os meninos de mão dada, com a mãe, com o pai, no colo, e eu não ouvia um ruído. A prefeita falou um bocado de coisa assim, e todo mundo achando bom ou ruim, estava ali ouvindo aquela demora, aquela conversa prolixa, tudo comportadinha, de mão dada, no colo. Ninguém correu, ninguém se esperneou, ninguém gritou. E eu me perguntei naquele dia, o que foi que as mães deram a essas crianças? O que foi que elas disseram para essas crianças que elas estão nesse comportamento? Aí eu faço um link, pastor, com a questão do prejuízo, dessa transição das crianças com 12 anos. Sabe o que é que eu tenho visto? Os pais negociando, os pais barganhando com seus filhos, eles ficarem no culto. Eu tenho visto aos montes, não na igreja, né? Louvado seja Deus por isso, mas por onde eu tenho ido, os pais dizem assim, eu estou usando exemplos que eu ouvi, se você vier à noite, papai deixa você jogar PlayStation até mais tarde. Se você ficar para a escola bíblica dominical, papai vai comprar o novo PlayStation próximo mês. Então, assim, eu vejo os pais negociando com crianças de 12 anos, de 13 anos, 14, 15 anos. Os pais precisam barganhar e pedir por favor, porque os filhos, eles ogerizam aquilo ali agora. O culto, pastor, olha o prejuízo. Olha o prejuízo, inclusive teológico disso. As crianças, elas acham o culto chato. Aqueles adolescentes agora, crianças, mas não. O adolescente, ele acha o culto chato. O pastor demora muito na pregação. Eu não entendi nada. Aí o pai e a mãe dizem, olha, vamos ter que procurar outra igreja. Ele está dizendo que não entende nada. E realmente aquele pastor ali, que a culpa não é do filho e nem é culpa da criação deles. Então, assim, esses adolescentes, eles saem da igreja o mais cedo possível. E os pais aceitam, dizem assim, não, é porque é o ano do vestibular. Eu tive numa igreja em que o pastor lamentou comigo que um casal, inclusive a mãe, a mulher, entregou um documento ao conselho dizendo, meu filho, 17 anos, esse ano ele não vai aparecer em nenhum dos cultos. Membro comungante da igreja. E o pastor estava aflito, sem saber o que dizia. E a desculpa que ela colocou foi porque era o ano do Enem. E ele vai se preparar para o Enem. Veja, pastor, veja que banalização, veja que conceito dos próprios pais, da participação daquele adolescente, daquele jovem, eu vou dizer homem, daquele homem no culto. Porque era o Enem. Então, por causa do Enem, ele poderia se ausentar do culto. Veja, aquele menino ali só tem tempo para isso. Ele não tem o tempo de 2 horinhas no domingo para o culto. Ele não tem. Ele banaliza, os pais negociam com ele logo aquele momento ali. Agora, deixa ele arrumar uma namorada. Não sei de onde ele vai encontrar tempo para sair, onde ele vai encontrar dinheiro, porque ele vai conseguir fazer tudo aquilo. Mas para o culto, tudo os pais negociam. O jovem, ele não quer mais cultuar a Deus. E aí o que é que eu e você tem que fazer, pastor? Agora, os malabares. A gente precisa se virar. Vamos botar rock. Vamos botar ele tudinho para tocar.
Porque pastor precisa ser sábio, pastor precisa ter um manejo e precisa colocar umas iscas para atrair os jovens. A isca é o evangelho, meu irmão. A isca é o evangelho. Ele tem que ficar na igreja, não é por outra coisa, não. É porque nessa igreja não tem... Uma vez alguém chegou para mim, lá em Maceió, para falar mal da sua própria igreja presbiteriana. Ah, pastor, a sua igreja é boa porque tem programação de jovem, né? Lá na igreja meu filho se desviou. Quantos anos? 14 anos, não quer ir mais para a igreja, não. Também, rapaz, lá na igreja não tem programação de jovens? Eu disse, não, lá na igreja também não tem, não. Eu disse, minha irmã, a igreja não precisa ter programação de jovens, não. A igreja precisa ter Cristo e ele pregado em sua integridade. A Bíblia precisa ter a igreja precisa ter pregação da palavra. E pela pregação da palavra vão entender a importância de se adorar a Deus. Vão ser levados, conduzidos a uma humildade. Eu preciso adorar esse Deus. Lá na igreja a programação de adolescente, de jovem, é tudo com os homens. Tem estudo para os homens. Todas as idades, os homens juntos. Adolescente não tem que aprender com adolescente, não. Jovem não tem nada para aprender com outro jovem, não. É com os homens. E aí, essas especificações, pastor, de programaçõezinhas, tudo para a gente manter o jovem na igreja. E os pais vão dizer assim, se vire, porque se você não tornar o seu culto mais atrativo para o meu filho, eu vou ter que ir para aquela outra igreja que o pastor estrategicamente fez um culto mais jovial, mais atrativo, ela é mais convidativa e eu vou para salvar o meu filho, pastor. Eu gosto muito do senhor, mas eu estou saindo da sua igreja para aquela ali que está fazendo um show, né? Então, prejuízo é grande, pastor. E essas pessoas têm uma influência direta sobre a identidade da igreja, porque não são poucas as pessoas que se comportam dessa forma. Quando o pastor é suscetível a essas mudanças, a igreja como um todo tende a se tornar pragmática. Sim. Estão procurando resultados, independente dos meios utilizados. Aí vem bem a calhar aquela declaração de Spurgeon, quando ele disse assim, quando a igreja usa meios carnais para atrair as pessoas, ela vai carecer de meios ainda mais carnais para fazer com que elas permaneçam. Perfeito. Aí nós estamos vendo uma igreja fraca, ignorante biblicamente, que não consegue dar um testemunho visível, vívido, do que significa o poder do evangelho. O prejuízo espiritual é em todos os sentidos. A começar pelo nosso tema, né? A começar pela negociação com relação às crianças no culto e os seus aprendizados. Mas, pastor, deixa eu colocar aqui uma outra questão, porque nós sabemos que é a responsabilidade dos pais conduzir as crianças, inclusive as escrituras usam muitos termos para dizer que os pais devem, eu vou usar uma expressão aqui, violentar a mente da criança, no sentido de introduzir, colocar na mente das crianças aquilo que elas devem crer. E isso deve ser no caminhar, no deitar, no levantar, no assentar-se. A ideia mesmo é de violentar a mente da criança. Agora, sim, é claro, sim, tirando o seu sentido pejorativo, né? Usando como algo positivo. Sabemos que a responsabilidade é dos pais, mas como a comunidade, né? Como a igreja, como um todo, pode ajudar os pais no comportamento, na observação, no exemplo, né? Na vida piedosa. Porque os pais, quando assumem essas premissas, entendem o que devem fazer. Sim. Só que alguns pais que ainda não têm filhos, ou pessoas que vieram de um contexto onde tinha continhos, não conseguem se adequar. Sim. Mas supondo que são pessoas ensináveis, como essas pessoas podem auxiliar os pais no desenvolvimento espiritual das crianças? Tá. Veja, vou para o começo da tua fala. Sobre esse entendimento, pastor, eu e você aqui no podcast e poucas pessoas. O resto vai atribuir como uma igreja sendo uma bênção, é aquela igreja que tem muita gente e é aquela igreja que tem espetáculos e que tem show. Então, uma palavra rasa, superficial, eles estão satisfeitíssimos. E não, quem é você para julgar? Né? Então, infelizmente, isso daí é algo que a gente deve lamentar e suplicar ao Senhor. Porque as pessoas estão satisfeitas com aquela piadinha no púlpito
e aquelas historinhas no púlpito. O que importa é que tenha aquele ritual e que tenha a bandeira denominacional do qual eu gosto, que por tradição ou por escolha minha. Mas vamos lá. A Bíblia, ela vai falar, você usou o Deuteronômio 6 aí, sobre esse cotidiano, né? De como é que eu devo lembrar as palavras da aliança. Veja, como é que eu devo lembrar a palavra de Deus, como é que eu devo lembrar a lei a meus filhos. Inculcar, você usou a palavra violência aí, inculcar é colocar na cuca mesmo, é introduzir. Se você não fizer, pastor, o mundo vai fazer. Veja, se os pais não fizerem, é responsabilidade do cabeça federal do lar. Se ele não fizer, o mundo vai fazer. Alguém vai fazer. Naturalmente ele vai fazer. Ou ele vai adquirir um ensinamento. De alguma maneira ele vai aprender. Aí agora, não é o caminho que você gostaria que ele tomasse. Mas vamos lá, Deuteronômio capítulo 6 vai dizer, andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, ao deitar, quando coloca o umbral da porta ali, quando eu sair de casa eu vou estar lembrando de como deve ser, que eu devo me comportar, como eu devo proceder. Ao voltar também para casa, eu sei. Então, meu comportamento no mundo lá fora e dentro de casa. Deuteronômio 6. O salmista diz que a voz de júbilo e salvação na casa do justo. Então, na casa do povo de Deus, sempre ouvia o povo de Deus louvando ao Senhor. Como na época dos puritanos, alguém sabia onde morava um puritano. Porque quando chegava na rua, que ouvia alguém cantando um salmo, dizia, aqui mora um puritano. O salmista diz que na casa do júbilo, a voz. Na casa do justo, a voz de júbilo e salvação. Ou seja, se ouvia o cântico de louvor na casa do crente. E as orações, né? Qual é a casa que não precisa render graças ao Senhor? O coração grato, sincero, Deus, muito obrigado. Qual é a casa do qual não precisa de oração para suplicar ao Senhor pelos momentos difíceis, para suplicar o perdão do seu pecado? Então, veja, em toda família, diariamente, até mais de uma vez, deve-se haver esse ensino, deve-se haver esse cotidiano. Para que quando eu chegue na igreja, eu não tenha nenhuma dificuldade. Aquilo não vai ser uma novidade, pastor. Eu não vou, como eu vejo, né, eu uso a expressão, eu vejo em algumas igrejas, os pais param o carro e eles meio que abrem a porta assim, empurram os filhos com os pés e dizem, suma da minha frente. E os filhos já vai direitinho para a sala das crianças. Eu não quero vê-lo, eu quero ficar aqui, eu quero adorar a Deus, eu quero cultuar, eu quero prestar atenção no sermão sem nenhuma interrupção. Eu quero que você saia da minha frente. Como é que a igreja pode ajudar as crianças? Aquilo do Deuteronômio 6, do Salmo. Ou seja, se diariamente, pastor, na minha casa tiver adoração, se no meu lar tiver adoração, todos os dias e no final de semana também, a gente não encontra nenhuma dificuldade, pastor. Lá em casa, todos os dias, às vezes até mais vezes na semana, existe a adoração no lar. Daquilo que nós chamamos também de culto doméstico. Não me importa com o nome que se dê. Mas todos os dias eu reúno a minha esposa, as minhas filhas e eu os lidero. Porque eu sou o profeta do lar. Eu sou o sacerdote do lar. Eu sou o rei do lar. Então, eu preciso levar, como um sacerdote, levar as minhas filhas e a minha esposa a Deus em oração. Eu preciso, como um profeta, eu preciso trazer Deus até a minha casa, pregando a palavra para eles. E eu preciso governar bem a minha família como um bom rei. Um bom rei, o seu povo ama, o povo é feliz com um bom rei. Mas um bom rei não é aquele que abastece somente a despensa, não é aquele que abastece somente a geladeira, é aquele que abastece também emocionalmente e espiritualmente o seu povo. Então, minha esposa, ela está abastecida espiritualmente e emocionalmente. No caso da minha esposa, especificamente, fisicamente, espiritual e emocionalmente. As minhas filhas, elas estão abastecidas assim. Então, veja, se eu sou um sacerdote no meu lar, todo homem, do sacerdócio universal ali, inclusive, dele poder chegar até Deus, ele leva a sua família até Deus em oração. Se eu tenho um homem no lar, que ele ora todos os dias pela sua família, sua esposa vê ele orando por ela,
Seus filhos vê, papai, eu lembro, ele nos levava a Deus todos os dias no lar. Ele prega a palavra de Deus pra gente no lar. Todos os dias é meu pai. Meu pai, ele é o nosso pastor. O meu pai é que é o meu pastor. Não é aquele de domingo só. Aquele de domingo é o pastor do rebanho, do geral. Mas veja, eu tenho um pastor em casa. Ele é o meu rei. Veja, isso nunca, pastor David, vai ser uma novidade para uma criança que vai chegar no domingo. Essa criança, se diariamente o pai não negligencia, o problema é que sabe qual vai ser a desculpa? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso que esse pastor está sugerindo. Veja, ainda que você realmente não tenha tempo, né, mas tem tempo. Veja, olha o que você está expondo. Seus filhos, sua esposa estão vulneráveis. Se ele só tem acesso à pregação da palavra no domingo, se ele só ouve uma pregação da palavra no domingo, se ele só ora no domingo, se só oram por ele no domingo, se ele só louva ao Senhor no domingo, isso tem um prejuízo enorme. Ainda que, naquilo que você colocou, pastor, isso vai ser estranho para ele. Ele vai querer acabar logo aquilo. Isso não faz parte da rotina dele. Uma vez por semana, isso não vira rotina. Isso não é cotidiano. Então, pegando Deuteronômio 6, o salmista, do louvor e das orações diárias, meu irmão, que família maravilhosa. Mas vamos lá, a questão do tempo. Porque como é que a gente pode ajudar, né, numa questão prática? Eu me acordo 5 horas da manhã todos os dias, pastor. Eu me acordo 5 da manhã todos os dias e não dou nenhum cochilo durante o dia. E às vezes eu durmo de 10 e 11 horas da noite. Todos os dias e no final de semana também. Isso tudo para que eu possa fazer o culto doméstico com a minha família antes de sair de casa. E muitas vezes quando eu volto para casa. Quando eu volto para casa eu não gosto voltando, porque às vezes as crianças estão com sono, já dormem, então não aproveitam a palavra que eu estou pregando na linguagem delas. Estou pregando na linguagem delas ali. E eu quero até colocar, mas eu não sei pregar. O pai, né? Que o filho vê ele gritando gol com muita firmeza, né? Só não ouve ele cantar um louvor a Deus, né? Eu não ouço a voz do papai louvando na igreja. Mas um gol ele grita, né? Tem até crente que grita até um palavrão, né? Mas veja, eu não sei ensinar. A nossa igreja ela é tão maravilhosa, né? A IPB, que ela adotou como símbolo de fé os catecismos também de Westminster. Quem é o homem que não é um pastor, né? Que abre lá e vê qual é o fim principal do homem? Qual é o pai que não pode chegar para o filho e dizer assim, meu filho, qual é o propósito de você ter nascido na barriguinha da mamãe? Qual é o propósito de você existir, de Deus trazer você à vida? Veja, meu filho, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Veja, meu filho, é viver de maneira que Deus aceita tudo que você faz e você encontrar alegria no seu Deus em tudo que você faz. Não achar chato, não achar difícil, não achar a lei penosa. Veja, você explicar isso para seu filho, vamos para a Bíblia, abra aí, meu filho, a palavra de Deus. Culto doméstico é assim, na linguagem deles, porque se a de 5 entende, a de 15 entende e minha esposa entende. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Meu filho, minha filha, você brinca para a glória de Deus. Como é que brinca para a glória de Deus, papai? Sem trapacear, e veja, sem empurrar, e emprestar os seus brinquedos. Veja, o seu comportamento na igreja para a glória de Deus. Mas vamos lá, nesse momento do culto doméstico, de todo o ensino, de toda a proteção que você está fazendo para a sua família, pastor, a questão prática, que eu culmino para isso. Você dizer para a minha de 5 anos, como eu sempre disse, chegar para Thomas, né, o seu Thomas de 3 anos, e dizer, papai, você vai escolher uma cadeirinha para você sentar todo dia. É aquela cadeirinha. Papai, em todo momento você não se levanta. Em nenhum momento você se levanta. Vá no banheiro antes. Tudo isso exige paciência. Mas esse é o maior empreendimento da minha vida, pastor, a minha família. Eu posso ter um ministério de uma igreja enorme. Se eu fracassar com uma de minhas filhas, eu fracassei, pastor. Eu sou um perdedor. Elas receberam o sinal visível externo da aliança. O Senhor fez um pacto com elas, firmou um pacto comigo, do qual eu represento, inclusive, as outras que não fizeram sua profissão de fé. Veja, é para que elas
Não se desvie quando chegar a ser velhas. Veja, eu ensinar nesse cotidiano. Pastor, se eu fracassar com minhas filhas, eu posso ter o maior sucesso na igreja. Eu perdi, eu fracassei. Então, assim, se eu digo, é essa cadeirinha que você vai sentar todos os dias, cantar um louvor ao Senhor ali. Não eu digo porque o culto doméstico ele não deve se demorar, né? Eu digo que eu acordo 5 horas da manhã. Quem não é pastor lá na igreja, é bom que eu diga, acorda de 4 horas da manhã. Eu tenho um presbítero, isso é os exemplos que eu tenho. Eu tenho um presbítero e eu tenho um diácono. Tem um presbítero que tem 3 filhos, crianças, inclusive, um adolescente e 2 crianças. Ele acorda de 4h30 da manhã. Aí veja, o diácono, que não tem filho ainda, a mulher está grávida, é de 4 horas da manhã que ele faz a devocional dele, para a correria do dia, sem dar cochilinho à tarde. Essas crianças, pastor, quando chegam no culto, não tem novidade para eles. Não é estranho. Você olha lá de cima, você vai pregar lá na igreja, pastor, você vai ver as crianças lá de cima, todas comportadas, salmodiando na hora da pregação. Não é novidade se isso é ensinado em casa. Não é isso que o mundo diz? Qualquer tragédia que a gente vê comportamental de qualquer adolescente, de qualquer jovem, de qualquer homem, de qualquer idoso, vai dizer isso é educação, isso é do lar. A culpa é dos pais. Culpem os pais, responsabilizem os pais. Então, quando chega no culto, as crianças, elas não vão estranhar o comportamento dela, porque em casa é cotidiano e é ensino delas. Então, quando eu vejo o pastor dizendo na internet, veja, tem que fazer isso. Não, é porque as crianças estão cada vez mais desobedientes, é porque os pais estão deixando de liderar e de governar os filhos, que a gente tem que adaptar e prejudicar cada vez mais a criança, porque, pastor, em vez de facilitar, a gente está prejudicando mais. A gente está prejudicando uma pregação na linguagem dela, ainda que vai ter na escola bíblica dominical. Rapaz, deixar da criança adorar a Deus no culto, dela ver seu pai adorando e sua mãe adorando. Eu quero até colocar aqui um acréscimo. Aí alguém vai dizer assim, a mulher vai dizer, meu marido não faz, pastor, ele se recusa, ele é preguiçoso, ele diz que está ocupado. Faça, que nem a mãe de Timóteo. Só com a mãe de Timóteo, Timóteo foi a bênção que foi. Paulo o responsabilizou ao ministério, mesmo o pai sendo gentil, ela na sua firmeza. Então, se o homem não quer fazer, a mulher assume e faz isso aí, lidera a sua família ali aos pés do Senhor. Mas o que eu quero dizer, pastor, como a igreja deve ensinar a partir do culto doméstico, é dizer aos homens, façam em casa, que quando chegar no domingo, eles vão amar. Na adoração privada, eles vão aprender. E quando chegarem na adoração pública, eles vão estar bem tranquilos e em paz. Eles vão saber o que fazer, desde a mais tenra idade. Pastor, caminhando para a conclusão do nosso podcast, falamos sobre, pastor especificamente, né, melhor, falou sobre culto público, né, culto familiar, mas voltando aqui para o culto público, e querendo ou não isso afeta, porque há uma divisão em muitas igrejas na hora do culto público, né, as crianças são tiradas, e em alguma das suas falas, o pastor falou de habilitação para ensinar as crianças. Então, de forma objetiva, e o último ponto a ser abordado, quem está habilitado para pregar para as crianças no culto? Veja, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, louvado seja Deus, tem o seu símbolo de fé. A pergunta 158 ela é bem clara. Eu não entendo o porquê tanto, vou usar de novo a expressão, malabares. É bem clara sobre quem pode pregar a palavra. Aquele que foi chamado, aquele que foi vocacionado por Deus para isso, aquele que foi ordenado para isso, esse é o tal. Ele é habilitado porque ele foi vocacionado por Deus, ele foi ordenado por Deus para aquilo, para aquele ofício específico. Eu posso até dar uma puxadinha para a questão da pregação feminina, né? Eu não entendo por que é que lutam para que uma mulher pregue e por que não luta para a mulher ministrar ceia. Você vai dizer, pastor Cadena, faz silêncio, porque pode ser a próxima sugestão, né? Porque, veja, elas são autorizadas a um ofício e ao outro não. Quando na Bíblia a gente vê palavra e sacramento lado a lado, sempre a gente vai ver lado a lado palavra e sacramento, pregação da palavra e sacramento.
Nós somos ministros da palavra e do sacramento. Aí nós autorizamos alguém para pregar a palavra, mas não autorizamos para ministrar a ceia. E que Satanás não escute essa sugestão e não sussurre nos ouvidos, também para que as mulheres ministrem ceia autorizadas pelo Senhor. Quando a gente sabe da divisão de pregar a palavra e anunciar, né? Falar de Deus, as tias podem, né? E vão fazer isso na escola bíblica dominical, mas veja, logo quando eu chamo aquilo de culto, e eu digo que não tem pregação da palavra, não tem culto. Não chame aquilo de cultinho. Não chame de cultinho, ou de culto infantil, ou de qualquer nome que tiver dado, se não tiver os elementos de culto prescritos no Novo Testamento. Chame de qualquer outra coisa, é entretenimento das crianças. Porque ninguém vai querer assumir e dizer, vá para a salinha das crianças. Já mudaram o nome. O nome mais honesto era salinha. Vocês vão para a salinha brincar, fazer qualquer coisa, pintar, vão escutar uma palavrinha, vão fazer uma musicazinha, uma mímica, vai ter uma pantomima. Só não chame de culto. Agora, é culto, tem que ter os elementos. Se for culto, tem os elementos. Aí vamos lá, o pastor perguntou especificamente sobre a pregação da palavra. Meu irmão, quem é que pode pregar? Veja, deveria no cultinho, no culto infantil, deveria ter um pastor lá pregando. Pastor auxiliar da igreja. Todo domingo o auxiliar deveria estar, ou alternar se tivesse mais de um pastor. Aí, para mim, não tem condições, né? Só tem eu como pastor da igreja. Aí, veja, eu que fui chamado para isso, estou agora deixando com que outras pessoas preguem para as crianças. Pastor, ainda que a gente não tenha tempo e não seja o podcast para isso, veja, para pregar a palavra, eu como pastor, eu estou autorizando uma tia ou um tio a pregar a esse ofício, que eu chamo de cultinho, na linguagem deles. Veja, aquelas pessoas, elas não foram chamadas para esse ofício, elas não se prepararam para esse ofício, mas elas vão exercer aquele ofício com as nossas crianças, pastor. Isso é que é desdém. Isso é que é falta de amor. Isso é que é descuido com as crianças. E não, como dizem, deixar as crianças no culto adorando com seus pais. Alguém vai dizer assim, rapaz, isso é um absurdo deixar crianças no culto. Eu digo, chama o conselho tutelar. Denuncia a igreja que está deixando as criancinhas junto dos pais, cantando ao Senhor, orando ao Senhor, prestando atenção na pregação da palavra. A igreja torna horrível algumas coisas do qual deveriam se devotar, do qual deveriam amar. A escolha da igreja que eu vou fazer. Eu cheguei num lugar novo, eu vou saber sobre o culto, vou saber sobre a pregação da palavra. Isso deveria ser a primeira coisa. Então, pastor, veja, você vai atribuir, você vai terceirizar a alguém que não tem vocação para aquilo a fazer, ou então não é. Ah, não é, então minha filha não vai participar. As minhas filhas não vão participar desse momento. Porque no culto, e hoje é o dia do Senhor, hoje é santa convocação, no culto tem que ter a pregação da palavra. Então, se é aqui que tem a pregação da palavra, elas ficam aqui. Somente os vocacionados por Deus é que estão habilitados para pregar para as crianças, no culto público. Exatamente. No culto público e para as crianças. Nos outros dias da semana, os pais podem ensinar com toda a diligência, com todo amor, com todo afinco, e, enfim, a palavra do Senhor aos seus filhos. Mas no culto público, pastor, quem é que foi autorizado? Será que é apenas um funcionário que a gente paga e a ele... Alguém que foi vocacionado pelo próprio Deus, alguém que foi ordenado pela própria igreja, porque reconheceu o dom que Deus o concedeu. Ela é aquela pessoa autorizada, a única, a pregar a palavra de Deus no culto para os nossos filhos. Reverendo, muito obrigado, meu irmão, por esse bate-papo. Deus continue abençoando a sua vida, ministério, igreja e família. E que esse podcast tenha lhe ajudado a compreender alguma dessas questões e que isso lhe sirva como estímulo a procurar saber mais sobre tudo aquilo que nós tratamos aqui nestes momentos. Reverendo, suas saudações finais. Fico feliz, pastor, de ter participado desse momento maravilhoso, de saber do propósito desse podcast, né, de querer instruir mais o povo de Deus. Que maravilha. Eu fico feliz quando eu vejo o investimento do seu tempo, pastor, aí. Tem pastor que diz, segunda-feira não atende nem o telefone celular, né? Eu desligo o celular e tal. E aí a gente vê que o senhor está aqui e, em plena segunda-feira,
dispondo do seu tempo aí, dedicação para que a palavra do Senhor seja ainda explicada, ensinada e de maneira tão prática, né? O podcast ele vai servir para isso, né? Bem mastigadinho aí. Estou feliz de ter contribuído, de ter participado e louvado seja Deus por isso. Que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria, te encorajando cada vez mais, meu irmão. Amém. Abraço e até a próxima.